Lendas e segredos habitam os Pirineus. O mistério paira sobre essas montanhas há mais de 800 anos. Dizem que uma das mais sagradas relíquias está enterrada aqui. Outrora guardada por um grupo de cavaleiros monásticos que subiam essas montanhas para vigiá-la, o Santo Graal nunca foi encontrado. Não há provas de que esteja aqui, mas uma teoria e alguns indícios bastam para atrair cristãos e caçadores de tesouros para cá. As múltiplas possibilidades, o elenco de personagens, a busca em si, tudo é tão intrigante que colocou a própria doutrina cristã em xeque. Mas o que é o Santo Graal? Seria uma prova de que Jesus viveu uma vida diferente do que nos levaram a crer? Conseguimos permissão para visitar uma pequena cidade nessas montanhas, para descobrir se a lenda ou a história está prestes a mudar. Investigando a história. O Santo Graal. Rennes-le-Château é um vilarejo no alto dos Montes Pirineus, no sul da França. É um lugar tranquilo, cercado de vinhedos e castelos medievais. E alguns segredos que atraem muitos turistas. Tudo começou no século XIX, quando o padre do vilarejo, Béranger Saunière, enriqueceu misteriosamente. Antes um pobre pregador, ele subitamente começou a receber convidados da alta sociedade e fazer viagens caras até Paris. A história que se conta há gerações é que Saunière encontrou alguns tubos de madeira em um pilar ao lado do altar da igreja. Dentro deles havia 4 manuscritos com mensagens escritas numa língua antiga. Pareciam passagens da Bíblia, mas com letras acrescidas formando um código secreto. Saunière teria conseguido decifrar esse código. 100 anos e muitos estudos depois, seu significado permanece um mistério. Alguns dizem que eram mapas de um tesouro secreto. Mas não é o que pensam os milhares de turistas que vêm ao lugarejo todos os anos. Acham que Saunière encontrou algo que usou para chantagear a Igreja Católica. Um segredo tão devastador, capaz de questionar toda a doutrina cristã. Acreditam que ele achou o Santo Graal, mas não o que a cristandade nos levou a crer. Não era o cálice que Jesus passou entre os discípulos na última ceia, nem a taça que conteve seu sangue enquanto ele morria na cruz, mas algo muito mais humano. Acham que Jesus se casou com Maria Madalena, gerando o Santo Graal, o início de uma linhagem. Este homem é um dos responsáveis por essa crença. Seu nome é Michael Bagent, coautor de um livro em que propõe essa controvertida teoria. I think the whole concept of the cup is this symbol of a container of the most holy lineage, the most holy blood. And the most obvious container of the holy blood actually is a woman in giving birth to a child of the dynasty. And to our reasoning is that this chalice symbol is simply a way of disguising this line of David descent. Would Jesus have married Mary Magdalene? I see no reason why he shouldn't have. What's the first commandment of God? Be fruitful and multiply. Look, if Jesus hadn't married someone, it would have been one of the accusations that people would have flung against him. It would have been very unusual. Only people involved in specific sects in ancient Judaism didn't marry. Much more likely Jesus married.
Mary Magdalene was one of his closest colleagues. Ela teria se tornado o Santo Graal. Bagent e os outros autores passaram anos pesquisando para escrever o livro. Estudaram a Bíblia e os escritos dos fundadores da igreja, além de documentos de coleções particulares e de bibliotecas em toda a França e Inglaterra. Quando publicado, o livro recebeu manchetes e críticas da Igreja Católica e de historiadores, mas também conquistou seguidores. No ano passado, quando o Código da Vinci de Dan Brown foi publicado, o mundo todo atentou para a teoria de Bagent. O autor parecia ter se inspirado em seu livro para contar uma história que envolvia o Santo Graal, Maria Madalena, Jesus e a hipótese do casamento. Mas há um mistério a mais em Rennes. Está ligado ao padre do local, Saunière, e os manuscritos que ele encontrou escondidos no pilar da igreja e com os quais enriqueceu. Our argument in our book, and I think it's closest to the truth, because of course one never knows, is that he was paid to find some very, very important genealogical documents, which he found and for which he received money. Now, I know this sounds completely crazy, but there's a lot of evidence to support it. And this is what I wrote about in The Holy Blood and the Holy Grail. 2 dos 4 documentos encontrados foram destruídos em um incêndio. Os 2 outros desapareceram. O que havia nesses escritos? Provas de que Jesus e Maria Madalena se casaram e tiveram filhos, como uma certidão de casamento ou de nascimento? E como as relíquias foram parar no sul da França? As respostas permanecem ocultas nessa pequena aldeia dos Pirineus há quase 100 anos. O padre do vilarejo, Saunière, morreu em 1917, levando seu segredo consigo. Mas antes de morrer, deixou suas próprias mensagens cifradas para as futuras gerações. Reformou a igreja, adicionando estranhos detalhes. E mandou construir uma torre perto da igreja chamada Torre Magdala. A própria igreja se chama Maria Madalena. Tanto a torre quanto a igreja podem conter a chave desse mistério. Os moradores dizem que Saunière enterrou algo sob uma delas pouco antes de morrer. Durante quase 100 anos, o governo de Rennes-le-Château negou os pedidos para escavar sob essas construções. Mas o atual prefeito deu permissão para que uma equipe de pesquisadores, liderada por um professor de religiões orientais, realizasse um estudo. Uma escavação comprovará se algo foi enterrado sob o piso da Torre Magdala. Os que acreditam que Saunière enterrou documentos ligados ao Santo Graal podem ganhar mais uma prova para sua teoria, uma prova que Bagent também espera investigar. Os lendários templários, heróicos monges que lutaram em nome de Deus durante as cruzadas, tinham ligações com essa região da França. Ergueram fortes e castelos no que parece ser um perímetro estratégico em torno de Rennes-le-Château. Ninguém nunca soube explicar o motivo. Talvez não tenha relação com a Guerra Santa. Ao longo da história, os templários estiveram ligados a outra causa. Teriam sido os guardiões do Santo Graal. Amanhã, durante a escavação em Rennes-le-Château, cristãos e caçadores de tesouros torcerão para descobrir a solução de um dos maiores enigmas de todos os tempos. Escritores e aventureiros têm procurado o Santo Graal, desde que lendas sobre ele surgiram no século XII. A crença mais comum é de que foi a taça que Jesus usou na última ceia para simbolizar seu sangue. A mesma taça que José de Arimateia usou para recolher o sangue de Cristo na crucificação. Segundo a lenda, a pessoa que se apossasse dela obteria poderes transcendentais. Dizem que o rei Arthur a teve por algum tempo.
O Terceiro Reich a procurou durante a Segunda Guerra, e expedições que a buscavam no Templo do Monte em Jerusalém encontraram muros falsos, gases venenosos e recantos enganosos. Wolfram von Eschenbach, no século XII, escreveu Parsifal, um dos relatos mais respeitados sobre o cálice. Von Eschenbach visitou os templários em Jerusalém e, quando voltou, declarou que os verdadeiros guardiões do Graal eram esses cavaleiros. Mas quem foram eles? Teriam mesmo recebido a missão de guardar o mais sagrado dos símbolos cristãos? E por que foram eles os escolhidos? A Igreja do Templo em Londres, erguida pelos Templários em 1185, nos dá algumas pistas. Razões sentimentais guiaram o projeto. Queriam que a igreja fosse redonda em homenagem ao Santo Sepulcro, o mais sagrado lugar de Jerusalém, onde defenderam a cristandade durante as cruzadas. Na praça, diante da igreja, vê-se a estátua de dois cavaleiros montados no mesmo cavalo, o símbolo de uma vida consagrada à pobreza e à fraternidade. Na rotunda, cercadas por vitrais e protegidas por gárgulas, estão as efígies de 9 cavaleiros. Eram monges que se tornaram guerreiros e fizeram voto de castidade para lutarem puros. Eles lideraram as cruzadas até a Terra Santa e montaram guarda sobre ela enquanto chegavam outros peregrinos europeus. Muitos morreram pela causa. Ao longo de 200 anos, eles foram banqueiros, arquitetos e latifundiários, mas, antes de tudo, foram guerreiros. A Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, ou dos Templários, foi fundada em 1118. No início, eram poucos. Alguns dizem que eram 9, outros 30. Haviam vencido a primeira cruzada e resgatado a Terra Santa para a cristandade depois de 450 anos. Permaneceram em Jerusalém como soldados de Deus. No lugar das peles, sedas e joias dos outros cavaleiros, usavam vestes brancas, símbolo da pureza e castidade, com a cruz vermelha das cruzadas estampada sobre o peito. Seguiam para a batalha em silêncio, empunhando uma bandeira branca e negra. Na hora da luta, uma trombeta soava e eles entoavam o Salmo de Davi. They're an extraordinary mixture, and a lot of people, when they were formed, were quite dubious about them. Medieval men didn't like the idea of what they called a hybrid. You had to be one thing or the other, and there was no previous precedent for people who took monastic vows, poverty, chastity and obedience, but on top of that also took a vow to defend the holy places. So they were absolutely unique organization in European history. Nenhuma batalha acontecia sem eles. Lutaram nas 5 cruzadas. Eram os primeiros a chegar e os últimos a deixar o campo de batalha. Só recuavam quando estavam em número muito menor. Mais de 20 mil templários morreram lutando durante os 200 anos da Ordem. Obedeciam 75 regras ditadas pela Igreja, como comer carne só 3 vezes por semana e dormir em colchões de palha. Não podiam ficar sozinhos em companhia de uma mulher. Não podiam ter bens pessoais e, acima de tudo, faziam votos de pobreza, castidade, obediência e humildade. Em troca, o Papa os protegia. Não serviam aos reis como os outros cavaleiros, mas somente ao pontífice. Foram tema de canções e poemas. Muitos relataram ter sido salvos pelos cavaleiros de branco.
Muitos se juntaram à ordem. Ao final do século XIV havia capítulos em toda a Europa. Mas não foram os atos heróicos nem a dedicação à causa o que provocou a mística que os cerca e chegou até nossos dias. Foi a crença de que cavaram sob o monte do templo e encontraram relíquias religiosas, inclusive o Santo Graal. The Templars, I think, are sometimes associated with the Holy Grail, but it's arguable what that actually is supposed to be. It may not be a concrete object at all, it may be really an allegory or a set of ideas. Mas 800 anos depois, a crença de que os templários foram enviados a Jerusalém para encontrar o Graal conquista ainda mais seguidores. A cada ano, novos livros são escritos sobre os templários, alguns por historiadores sérios, mas como a doutora Karen Rawls observa em seu livro, a última tendência é acreditar que se trata de um tesouro enterrado. 8 séculos depois, os templários não param de inspirar lendas. Durante 200 anos, esses cavaleiros foram filhos abençoados da Igreja Católica. Mas o fim chegou de modo tão trágico que nada pôde salvar a ordem e nem o famoso Santo Graal. A esperança de encontrar o Santo Graal atrai muitos até o vilarejo de Rennes-le-Château. Em 1964, os alicerces das casas chegaram a se tornar instáveis devido às escavações, e o prefeito as proibiu. O atrativo era e continua sendo as curiosas lendas que cercam o lugarejo. A de um padre que encontrou algo oculto dentro de um pilar na igreja e enriqueceu. O fato de os guardiões do Graal, os Cavaleiros Templários, terem elos com essa região do sul da França. E a controvertida teoria proposta no livro Holy Blood, Holy Grail, de que Maria Madalena e Jesus se casaram, e que o Santo Graal não é um cálice, mas uma linhagem que os dois fundaram. A prova disso pode estar em Rennes-le-Château. You interpret the Holy Grail as being the line of David, the bloodline. It took me 6 years of research with my colleagues to put our first book together, The Holy Blood and the Holy Grail. But, of course, for us, the story didn't end there. We continued researching. An idea like this takes over your life. It's so compelling that one becomes almost obsessively attached to seeking the ramifications of it. Our information was that the Templars were set up as a defensive side of a group who wished to maintain the integrity and the importance of the line of David. That the documents we've seen lead us to that conclusion, and it makes sense and it gives a pattern to a diverse series of events which don't automatically have a pattern. Far more specific than just defending Christianity and fighting to protect pilgrims, because it suggests the line of David continued after Jesus. I think that's the case. Did it reach here? It certainly reached here. There's no question of it. Mas que elementos Bagent tem para provar sua teoria? Ele e seus colegas admitem que seu trabalho é teórico e explicam que estudaram os 2000 anos da história da cristandade, examinando escritos dos primórdios da igreja. Acabaram encontrando documentos secretos na Biblioteca Nacional da França que sugerem uma conspiração da igreja relativa aos descendentes de Jesus e aos primeiros reis da França. Os historiadores questionaram essa teoria, dizendo que não tem fundamento. There's enough oddities to force us to come up with some explanation. The average historian will ignore the oddities and just say, well, we can't deal with it, we don't know what it means, let's forget about them. My attitude is to bring the oddities into the equation, then let's think about it. A teoria de Bagent atraiu ainda mais turistas a Rennes-le-Château.
No ano após o lançamento do livro, foram 30 mil. Este ano, o número chegou a 100 mil. Há anos que o governo de Rennes-le-Château é pressionado para investigar o segredo de Saunière. Muitos pediam uma escavação para averiguar os fatos. Quando as pessoas certas se ofereceram para a tarefa, o prefeito decidiu que era hora de saber se a lenda continha alguma verdade. Em sua primeira visita a Rennes, os cientistas que vieram da Califórnia, Michigan e Roma usaram um radar especial para estudar o terreno sob a igreja e a torre. Usando ondas de alta frequência e energia eletromagnética, o radar é capaz de localizar objetos sem que seja preciso cavar. Quando não há nada enterrado, a imagem é plana, mas quando há, a imagem mostra uma elevação. Underneath the tower, the ground scan did reveal a signature of some kind, of some object. We don't know what kind of object, some buried object of some time. It could be a chest. It could also simply be an old sink. It could be a big rock. But there was only one signature there. So we're interested in looking into that. Dois objetos também foram detectados sob o solo da igreja, que é um patrimônio histórico. O prefeito terá que solicitar permissão para escavar sob ela. Mas a Torre Magdala é propriedade privada. Ele autorizou uma escavação que começará hoje. O Dr. Andreas Buratalov, um arqueólogo romano, está a postos. Mas outros cientistas não quiseram comparecer devido à fama de Rennes. Desde que o padre Saunière morreu em 1917, o mistério tem sido tão explorado que hoje pistas são vistas em toda parte, em quadros e até na própria paisagem. E se já não fosse muito mistério para um lugar tão pequeno, fãs descobriram em Rennes um terreno cuja geometria sagrada conduz ao mundo espiritual. E até um campo de pouso para extraterrestres. And you were explaining to me that you believe Rennes is the sort of a juncture between the cosmos and Earth. Yes. I had people talk to me today of flying saucers they saw last night above this very tower, of a magic feeling that there's a special force here. All of which contributes to the number of tourists who continue to come. Certainly, and I'm quite happy if people see flying saucers above the tower. Very pleased for them to do so. But of course, the penumbra of this is that it makes serious investigation that little bit harder. And this is a problem, I think. Os residentes aproveitam ao máximo a situação. Um dia antes da escavação, Michael Bagent levou-me ao topo da Torre Magdala para mostrar a disposição estratégica das construções dos Templários ao redor de Rennes-le-Château. Well, we have a very high spot here up on top of the tower, Magdala. Where are the Templar locations from here? Behind us, of course, was Campagne sur Aude, which was the fortified preceptory, one of the very common bases which were part of the support network. Kind of a supply Yes. post, Exactly. so they would come through. Brought material in, trained people, bred horses, gathered money, sent it to the Holy Land. And just over here is the remains of the castle of Blanchefort. All you can see is the limestone bluffs. Yes. But there was born one of the Grand Masters of the Temple. It wasn't a Templar castle, but he came from there. And then further to the south, On that promontory up there? that promontory there, is one of the largest Templar castles I've ever seen. Really? It's quite spectacular. As construções dos Templários em torno de Rennes-le-Château eram dispostas assim. Champagne-sur-Aude, um posto de onde mercadorias eram enviadas à Terra Santa, ficava atrás de Rennes. O castelo de um dos maiores mestres templários, Blanchefort, ficava à esquerda. E Bézu, uma grande fortaleza defensiva, ficava à direita. Os três parecem formar um perímetro estratégico em torno de Rennes.
Decidimos ver de perto as ruínas da fortaleza de Béziers, a 1 hora de carro de Rennes. This is the old access road for the Templars, and when we get up a bit further, we'll see that they've actually banked the road with stonework. It's rather good. It was obviously wider in the old days so that they could bring horses up. É lugar de difícil acesso. They didn't want other people getting up here easily, that's for sure. Let's go out on the point. There is Rennes-le-Château. Yeah, that's Rennes. It's a very strategic position. Why would they have needed an outpost here? No one knows. It doesn't make sense, because the whole support network in the south was geared to just supplying the material they needed for the Middle East. You don't take over a place like this without a reason. It's difficult to get to. It's very defensible. It must have been quite expensive to maintain and operate and man. They wouldn't have just done it for fun or for the view. This was obviously an integral part of the Templar network, the Templar communication network. For some reason, they wanted a redoubt in this area where no one could come and get them. Ou por causa do Santo Graal. A crença de que os templários eram os guardiões do cálice sagrado ganhou popularidade ao longo dos séculos. Eram os candidatos perfeitos para essa lenda, tendo uma história tão rica, um legado tão extraordinário. No final do século XIII, os templários estavam riquíssimos. Tinham uma fortuna em contribuições, 870 castelos, 80 catedrais e 9.000 fazendas. Foram os primeiros banqueiros e guardavam o dinheiro de nobres e reis em viagem. Também foram diplomatas, estudiosos, artesãos. Sua fortuna excedia a dos reis. O que acontecera aos cavaleiros que amavam a pobreza? Embora poucos admitissem, muitos achavam que os templários haviam deixado de ser humildes, haviam se tornado ricos e arrogantes, e suas reuniões secretas despertavam suspeitas. Até o fim da guerra em Jerusalém, ninguém ousou atacá-los. Mas em 1239, os templários voltaram a perder Jerusalém para os muçulmanos. If you're committed to the defense of Jerusalem and the holy places and the settlements of the Latins in the east, and you lose that, or somebody loses it, and this is exactly what happened in 1291 when the Christians were driven off the Palestinian and Syrian mainlands and retreated to Cyprus. If you do that, you have an identifiable point in time that people can point to as a point of failure. We've poured money into them and they failed. They've lost us, the Crusader lands. Em 1307, dos maiores inimigos dos templários, o rei da França, Felipe o Belo, bolou um plano. Apoiou a indicação de um novo papa, Clemente V, que era fraco e manipulável. E tomou medidas para acabar com a ordem dos templários. O prefeito decidiu começar bem cedo as escavações sob a Torre Magdala por uma questão de privacidade. A solução para o mistério do Santo Graal pode estar em jogo, e ele não quer a presença de milhares de turistas. O prefeito quis afastar os turistas, mas não a imprensa. Ele sabe que as notícias atrairão ainda mais turismo para a pequena cidade. Okay, what do we have here? Dos cientistas presentes, Ron Duvet, examina as imagens do radar mais uma vez. Usando energia eletromagnética, o radar identificou um objeto sob o chão da torre. You can tell with the way that the sediment is
that something has happened right in this area. Most likely in this case, somebody has dug something there. You know, nobody knows, and I'm kind of excited at the chance to see what this is. I find it rather interesting in as much that this object lies almost in the center of the tower, and that tells me that this, whatever it is, was put there purposely. Saberemos hoje se há algo enterrado sob a torre. Há várias possibilidades. Pode se tratar de 2 dos 4 documentos que o padre Saunière encontrou dentro de um pilar da igreja. Ou o mapa de um tesouro, ou então a explicação para o Santo Graal. A maioria dos presentes busca informações sobre o Santo Graal, mas, ironicamente, o líder da equipe, o Dr. Robert Eisenman, procura algo totalmente diferente, uma ligação com os pergaminhos do Mar Morto. I mean, in the Templar, somehow, at some point in the Crusades, not at the beginning, but after about 20, 25 years, a new version of crusading activity seems to have developed, and it seems to have come out of the blue. And yet it has tremendous resemblances to the Dead Sea Scroll ideology and community. You have the War Scroll from Qumran. It's one of the most famous Dead Sea Scrolls. It's called the War of the Sons of Light against the Sons of Darkness. An ideology such as that, to my mind, connects up very closely with some of the things that we know about the Templar movement and some of the thinking that may have gone on in the Middle Ages that gave rise to this. Muitos mistérios cercam a Ordem dos Templários. O professor Malcolm Barber, um dos maiores estudiosos da Ordem, chama a atenção para o modo como terminou. I think because they were so brutally suppressed, in a very dramatic way, it has led people to believe that maybe something from the temple survives and survived after the suppression, that it wasn't the end of the line. A Ordem dos Templários foi suprimida em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira 13. Por isso esse dia ganhou uma fama tão sinistra. O rei da França, Filipe, tinha motivos para odiar os Templários. Quando sua esposa morreu aos 21 anos, ele pediu para entrar na Ordem, mas foi recusado. Precisava de dinheiro, seu reino estava em crise, e dizia-se que os Templários formariam um estado próprio no sul da França. Armado com informações fatais para a Ordem, Filipe mandou que 2.000 Templários fossem presos em todo o país. As acusações contra eles eram incríveis: cometer heresia, cuspir na cruz, negar a Cristo, praticar idolatria e oficializar a homossexualidade. Foi o escândalo do século. People in the Middle Ages saw heresy literally as a disease, as something you caught, as something that if you came into contact with it, you might be contaminated by. The trial was absolutely sensational. Such a thing had never happened before, and people were actually appalled by it, because although these people had been criticized, the Templars had been criticized, it didn't follow that people thought that they were corrupt in this way, and for them suddenly to be arrested, and all of them not all of them, but the great majority of them to confess to these, what they saw at the time, contemporary saw, were terrible crimes against Christianity, which was the means by which everybody lived and died, was very, very shocking. And if it was certainly if it was in modern times, it would have made massive headlines and caused huge controversy. Filipe dividiu os Templários e os prendeu em locais diferentes. O grão-mestre Jacques de Molay e 3 dignitários da Ordem foram encarcerados na torre de um castelo 2 horas ao sul de Paris. Obedecendo ao Papa, monarcas de outros países europeus começaram a prender os Templários. Os julgamentos se arrastaram. 7 anos depois de sua prisão, de Molay foi queimado na fogueira como herege. Enquanto morria, jurou que o rei e o Papa pagariam.
Um ano depois, ambos estavam mortos. Ao todo, 54 templários foram executados. Outros passaram a vida na prisão. A ordem foi oficialmente extinta. Apenas um grupo de templários sobreviveu ao massacre. Segundo relatos, viviam num castelo sobre um monte de fronte ao vilarejo de Rennes-le-Château. Logo que o dia nasce em Rennes-le-Château, a escavação sob a Torre Magdala tem início. Após apenas 20 minutos, a equipe anuncia que encontrou algo. Parece madeira. Está na lateral da abertura. A equipe mostra ao prefeito as lascas de madeira. Recomeçam a cavar. 5 minutos depois, o prefeito verifica o radar e pede uma medição. De repente, a equipe recebe ordem para parar. O prefeito diz que chegaram à marca mostrada no radar. A decepção é geral. Não passa de uma pedra grande. E ele anuncia o fim da escavação. Um século de especulações sobre o elo da aldeia com o Santo Graal não deu em nada. Mas será mesmo? Não existe explicação para as lascas de madeira. A investigação não prosseguiu perto de onde foram encontradas. O prefeito já discute a próxima escavação sob o chão da igreja. He's sure now from the ground scan that he has some really important things underneath the floor of the church. That is clearly the signatures not just of a rock, but of two fairly significant sepulchres. And if he can find that, of course, his town is on the map for bigger and better things. So he will now apply perhaps to dig there? He's going to certainly move as all political forces that he can muster to get some movement on that front. As dúvidas sobre a escavação permanecem. Por que foi interrompida quando lascas de madeira foram encontradas? Haveria uma arca enterrada na lateral da abertura? Ou seria pedir demais? Os mistérios que cercam o Santo Graal são profundos. E este, em Rennes-le-Château, está longe de terminar. Mas revelações sobre o destino dos templários continuam a ser feitas. Novos indícios sugerem que os guardiões do Graal tiveram um fim diferente do orquestrado pelo rei Filipe. O estudioso Malcolm Barber, que pesquisou as acusações de heresia lançadas por Filipe, descobriu que as provas contra eles eram fracas. The evidence that was presented was largely acquired by torturing the Templars into making confessions. I don't think there was much evidence to suggest there was any heresy in the temple before the arrests. I don't think that they were guilty of the charges that were placed against them. Livros como o de Barber ajudaram a limpar a imagem dos templários. E uma recente descoberta feita pela doutora Barbara Frale no Vaticano confirmou que eles foram executados por crimes que não cometeram. A doutora Frale é especialista em paleografia, uma ciência que decifra antigos manuscritos. Enquanto pesquisava os papas medievais nos arquivos secretos do Vaticano, ela encontrou um documento do século XIV que estivera perdido por 700 anos. Conhecido como o Pergaminho de Chinon, é um documento oficial assinado pelo Papa Clemente V, perdoando os templários de todas as acusações de heresia. Depois de analisar as inscrições e confirmar que eram legítimas, ela as mostrou aos estudiosos dos templários. Tutti e quattro mi hanno confermato che questo documento
era ignoto alla comunità scientifica internazionale, e a questo punto abbiamo dovuto ammettere che ci trovavamo dinanzi ad un documento rimasto ignoto a tutti per ben 700 anni. Nada indicava que o documento fora oculto de propósito. A questão é, por que o Papa não o divulgou a tempo de salvar os templários da execução? In realtà il Papa non poteva muoversi, era addirittura sorvegliato all'interno della stessa corte pontificia da agenti e spie del re di Francia che erano pronti a comunicare al Papa a comunicare al sovrano ogni più piccolo spostamento del Papa. Era costretto veramente quasi a vivere in segreto. Abbiamo ad esempio degli episodi stranissimi. Un giorno il pontefice prese e partì per una località sconosciuta. Mas Clemente não queria ficar para a história como nada mais do que uma marionete de Filipe. Assim que pôde, enviou seus cardeais em segredo até a prisão de Chinon. Jacques de Molay, o grão-mestre e 3 dignitários da ordem ficaram 7 anos aprisionados na torre da prisão, onde foram torturados até confessarem os crimes de que eram acusados. Voltavam para a cela fria de pedra e cobriam as paredes de inscrições, desenhos e símbolos sagrados que lá estão até hoje. Em Chinon, os cardeais de Clemente também interrogaram os templários para decidir se eram ou não culpados de heresia. Non si è trattato di un proscioglimento, cioè i templari non sono stati dichiarati innocenti semplicemente, perché purtroppo interrogandoli il Papa si rese conto che qualche colpa l'ordine l'aveva realmente commessa, e se vuole potremmo parlare in dettaglio di questa che è forse l'unica vera colpa dei templari, ma comunque in base alle prove raccolte non si poteva affatto dimostrare che i templari erano eretici. Era um teste para garantir que os templários não negariam a Deus em hipótese alguma. Devido a essas provas, o Papa não podia inocentar os templários. Mas escreveu o Pergaminho de Chinon, o documento que os absolvia de heresia e que ficou perdido por 7 séculos. Barbara Frail discovered a document where the Pope pardoned the Templars, but it never reached the king. Curiously, we have all the documents of the Inquisition, but we don't have those. We have only the letter of the legates back to the Pope, and it's quite clear that the Pope was sympathetic. So to hear that there's a document where he absolves them doesn't surprise me in the slightest, and it just makes the tragedy more so. They were shafted completely by the French king. E quanto ao Santo Graal? Se os templários realmente o encontraram, o que lhe aconteceu depois do fim da ordem? Um pobre padre do interior da França o teria encontrado e depois chantageado a igreja para mantê-lo em segredo? Ou seria a lenda de Rennes-le-Château, como tantas outras histórias sobre o Santo Graal, apenas uma fantasia? 2 sepulcros enterrados no chão da igreja aguardam uma resposta. Por enquanto, o mistério do Santo Graal permanece oculto nas profundezas dos Pirineus.